Meus amigos, boa noite. Como acontece todas as terças-feiras, nós vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos com nosso irmão Fernando Veloso, que já é conhecido de todos nós. Ele pertence ao Centro Espírita Caminhando para Jesus, em Campo Grande, e vai falar hoje, na noite de hoje, sobre transmigração progressiva. São as perguntas 193 a 196 do Livro dos Espíritos. Solicito a todos que desliguem seus celulares, porque a comunicação que nós necessitamos nesse momento não é através do celular, é através da nossa mente e do nosso coração. E os passistas que estiverem presentes já sabem que só precisam sair no término da reunião. E eu convido meus irmãos agora que nós nos preparemos para esse estudo, para que as lições da noite de hoje suscitem nos nossos corações, nas nossas consciências, o desejo de melhorar, o desejo de que nos empenhemos na nossa reforma íntima, que os bons espíritos que aqui se encontram, Jesus, amigo de todas as horas, nos ilumine e que a sua paz e a sua harmonia reinem entre nós. E eu vou passar a palavra a Fernando. Boa noite, amigos. Temos hoje como tema do Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. Pluralidade das existências. Sem dúvida, o Livro dos Espíritos é um livro muito rico de informações, é a base da doutrina espírita. Foi com ele, a partir da publicação dele, que passou a existir a doutrina espírita. Muita gente confunde doutrina espírita com mediunidade. Mediunidade é uma coisa, não é exclusividade dos espíritas. Doutrina espírita é outra coisa. Eu até acho interessante, de vez em quando alguém fala, está passando uma novela espírita. Eu ainda não vi nenhuma. Existem novelas onde o fenômeno mediúnico aparece. Essa novela das 9 horas, segundo diz, eu não assisto porque não tenho nem tempo, porque geralmente eu estou por aqui ou lá no caminhando. Mas a moça morreu, desencarnou e está aparecendo. Isso é fenômeno mediúnico. Doutrina espírita é outra coisa. E dentro da doutrina espírita, esse capítulo da pluralidade das existências, só ele já nos traz uma série importantíssima de informações. Talvez as mais importantes informações para nós entendermos a vida, que é a história da reencarnação. Eu, particularmente, quando criança, já fui criança, faz tempo eu já fui criança, eu tinha minhas dúvidas. Menino pobre sempre é curioso, eu sempre fui muito ligado nas coisas. Família católica, até missa eu ajudei, estudei num colégio católico excelente. O padre diretor foi uma pessoa tão importante na minha vida, pelo que eu aprendi com ele, que eu reverencio ele até hoje. Padre Adelmar da Mota Valência, Colégio Diocesano de Garanhuns, um colégio excelente. Mas chega a certa altura daquela época que eu comecei a ter dúvidas. Essas dúvidas comuns, normais, que fosse aumentando a cada dia, porque eu não entendia a vida. Que aprendia no catecismo que Deus era soberanamente bom e justo, e o é. Mas se Deus é justo, como é que nasce um pobre, um rico, um doente, um são,
todas essas diferenças que existem na vida, como explicar isso? E mais que nós aprendemos na religião católica, contra a qual não temos nada, não estamos aqui para falar mal da religião de ninguém, estamos para falar bem da nossa. Mas nós aprendemos lá que a vida vai do berço ao túmulo. Depois da morte vem o quê? Como lugar definitivo, céu e inferno. E se é assim, se cada um só tem uma chance, como é que existem essas diferenças todas? Onde estaria a misericórdia de Deus com aquele que já nasce cego? O outro nasce surdo-mudo, o outro nasce sem as pernas, não pode andar. Essas diferenças todas, outro débil mental, já nasce doente mental. Mas ele só teve aquela chance. E daí? Aí diz, não, mas está pagando pelos outros. Mas como é que a gente vai pagar pelos outros? Porque aqui, na nossa justiça, falha, a gente não paga pelos outros, só vai na justiça de Deus. E essas coisas iam se acumulando na minha cabeça, até que um dia, já aqui no Recife, eu devia ter na época uns 16, 17 anos no máximo, eu entrei na Federação Espírita Pernambucana. Não é essa da João de Barro não, bonita, era lá na Rua da Concórdia, era um estreitinho, uma porta, 2 janelas. E eu entrei lá, meio assustado, se não assustado, pelo menos preocupado, nunca tinha entrado num centro espírita. E o cidadão estava falando. E naquela noite, foi como se ele estivesse falando para mim. Parecia que não tinha ninguém no auditório, ele estava falando para mim. Porque ele falou que eu precisava ouvir. Foi como uma luz na minha cabeça, que me fez estar aqui hoje com vocês. Isso já faz mais de 50 anos, ora 50 anos, bota 60 anos nisso. E ele estava falando de reencarnação. Aí vamos começar a estudar a reencarnação, e aí começamos a entender a vida. Que ela não acontece numa caminhada única do berço ao túmulo. Aí vem a doutrina espírita, terceira revelação, o Consolador prometido, a última, efetivamente, a última revelação divina, Moisés, Cristo e o Espiritismo, nos trazer essa série imensa de informações, uma das mais importantes exatamente essa, das vidas sucessivas. Então, nesse capítulo que está sendo analisado, da pluralidade das existências, já foi visto a própria reencarnação, a justiça da reencarnação, as encarnações nos diferentes mundos, transmigração progressiva, ou seja, as mudanças que acontecem, que é o assunto da noite de hoje. E Kardec, em certo momento, já foi analisado aqui nas semanas anteriores, pergunta ao Espírito Verdade em que se funda o dogma da reencarnação. E ele diz, na justiça de Deus, que dá sempre mais uma oportunidade a todos nós de nos reabilitarmos. Então, com o Espiritismo, nós entendemos que não existe, por exemplo, castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Não tem castigo, nem tem recompensa. Se não tem castigo nem recompensa, isso aqui nós já repetimos 1000 vezes. Não tem castigo nem recompensa, tem o quê? Consequência. Então, quando nós estamos sofrendo, não é castigo de Deus, é consequência dos nossos erros. É isso que a gente aprendeu com o Espiritismo. Mas fomos ameaçados a vida toda, castigo de Deus, fogo do inferno, e vai por aí. E aí chegamos no Espiritismo, que é a doutrina dos questionamentos, dos porquês, e começamos a analisar a vida. Cada um de nós tem uma situação diferenciada. Todos nós estamos no mesmo barco, mas não estamos na mesma posição. Uns um pouco acima, outros um pouco abaixo, muitos praticamente no mesmo nível, e todos com um objetivo só na vida. Todos nós chegamos aqui com a mesma missão. Nós somos missionários. Missionários de quê? Da nossa evolução. E para que isso aconteça, aprendemos aqui como Deus nos criou,
todos iguais. Nós fomos criados todos iguais. Espírito, que é o que nós somos. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. E fomos criados todos iguais, com duas condições que certamente vocês já ouviram, a maioria já deve ter ouvido, porque isso se repete muito. Nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. Simples sem maldade, ignorante sem conhecimento. Entretanto, com um detalhe importantíssimo que nos diferencia de todos os demais seres da criação, que é a inteligência. Nós somos os únicos seres inteligentes da criação, porque somos espíritos. E uma definição bem singela de espírito é princípio inteligente do universo. É o que nós somos. Então começamos lá naquele iniciozinho, simples e ignorantes, com uma imensa jornada à nossa frente, porque um dia todos nós seremos simples e sábios. Porque todos nós um dia seremos espíritos puros. Tem uma pergunta aqui no livro, que já passou por ela, é a pergunta 100, que nós estamos sempre sugerindo ler a pergunta 100, dá uma olhadinha na pergunta 100, que é uma escala espírita, ordens e classe de espíritos. Claro que, como está colocado aqui, é para fins didáticos, para nós entendermos. Não quer dizer que é como está, tintim por tintim, não, para a gente entender como as coisas funcionam. De imperfeitos a puros. É essa caminhada que nós vamos empreender. Onde fica por absoluta liberdade, porque nós temos o chamado livre-arbítrio, que é a capacidade de tomar decisões, e por consequência, as consequências. Errou, tem que, de alguma forma, consertar. Outra coisa que nós aprendemos importantíssima no Espiritismo, que é preciso ter isso na cabeça. Ninguém vai fazer por nós, não. Outros segmentos religiosos até oferecem. Aqui a gente aprende que ninguém vai fazer por nós, não. Quem vai fazer por cada um de nós é cada um de nós. Cada um é responsável por si. Agora, o que não nos vai faltar nunca é a ajuda. Ajuda nós vamos ter, mas fazer por nós jamais. A responsabilidade é de cada um. Nós também fomos acostumados na história das ajudas, as promessas e etc, etc. Aqui nós aprendemos diferente. Tem quem nos ajude a fazer, jamais quem faça por nós. Agora, como tem gente que não quer ser ajudado, e como a própria sabedoria popular diz, não se pode ajudar quem não quer ser ajudado, aí fica difícil. Mas aí vem o sofrimento. O sofrimento que acaba nos levando a entrar no caminho certo. Entretanto, certamente você já ouviu, porque se fala muito em reunião espírita, que quem não se conserta pelo amor, se conserta pela dor. Já ouviram isso? Quem não se conserta pelo amor, se conserta pela dor. Mas nós temos que analisar essa proposição. Isso não é uma verdade absoluta. Porque nós nos consertamos pela dor quando entendemos a dor como educativa. Quando você está sofrendo e para pensar, por que eu estou sofrendo? Qual o motivo do sofrimento? E aí você vai procurar ver os motivos do sofrimento e a partir daí entrar num processo de recuperação. Porque se você entender a dor como punitiva, aí fica difícil, porque ninguém gosta de ser punido. Porque nós nunca nos entendemos errados. A gente acha que o errado é sempre o outro. Não é não? Ou não é? Quando eu faço uma coisa certa, quem foi que fez? Fui eu. E se eu fizer errado? Foi ela que me orientou. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Quando a gente não tem mais em quem botar culpa, aí diz, é o obsessor.
Coitado do obsessor que acaba pagando o pato, que não tem nada a ver com a história. Os obsessores existem, mas a gente também tem que entender a história do obsessor. Ele é meu obsessor porque eu o fiz meu obsessor, não é de graça. Isso quando eu faço errado, e quando eu faço certo. Quando eu faço errado e quando eu faço certo, fui eu. Porque a minha vaidade não me leva para outro campo, a não ser dizer, não, fui eu que fiz. Por isso diz, a vitória tem muitos pais, a derrota é órfã. Ninguém assume derrota. Eu só digo que fui eu que fiz quando deu certo. Chega o capítulo da pluralidade das existências, onde algumas perguntas, várias já foram analisadas, e hoje nós estamos praticamente no final desse item, e a pergunta 193, que é a primeira da noite, interroga da seguinte maneira: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais abaixo do que esteja na atual? Vou repetir. Pode um homem, nas suas novas existências, ou seja, daqui para frente, descer mais baixo do que esteja na atual? O amigo ali está dizendo que não. Aí eu pergunto, e por que não? Vocês certamente não ouviram o que ele falou baixo, eu vou repetir isso, porque o Espírito não atrasa, ele só adianta. Ele pode ficar estacionário. Porque se você der um passo para frente e um para trás, você fica onde? Onde estava. Agora, o Espírito não regride, e ele está certo, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Você pode mudar do ponto de vista da posição social. Ele pode, numa encarnação, ser rico e na outra ser pobre, como o contrário. Mas isso é somente nas encarnações sucessivas ou na vida atual? Vocês conhecem algum caso assim, de pessoas que foi rico e ficou pobre? E às vezes o fulano não suporta. Eu conheço mais de um caso de pessoas que foram ao suicídio. Por quê? Perderam aquela condição social, aí vem a vaidade e mais uma série de imperfeições nossas, e leva muitas vezes a pessoa ao suicídio. Como conheço também caso de pessoas que perderam tudo e se reabilitaram. Pessoas que perderam tudo porque eram estróina, porque uma pessoa totalmente desequilibrada, perdeu tudo que tinha. E quando estava no fundo do poço, de repente encontrou força, e todos nós temos força dentro de nós para reagir, e se nós tivermos essa boa intenção de reagir, insisto e repito, não vai nos faltar ajuda, e a pessoa consegue. Agora, aqueles que vivem no nhenhenhen, não sei o que, para mim não dá, isso não é para mim, e coisa, o pessimista, ele já começa no prejuízo. Como eu digo sempre, aquele que sai de casa de manhã para procurar emprego dizendo, eu vou, mas sei que não vou achar. Não é melhor não ir? Porque nem gasta a sola de sapato, nem o dinheiro da passagem. Não é. Vocês conhecem alguém assim? Será que em algum momento nós não já fomos assim também? Não é. E o otimista, como é que ele funciona? A coisa para ele, vai, vou conseguir, e às vezes não consegue. Só que vai no dia seguinte, no terceiro dia, e no quarto, e no quinto, e acaba conseguindo. O pessimista não, já no primeiro ficou. Parou no tempo e no espaço. Que acha que as coisas, aquela história, a manteiga do pobre, o pão do pobre só cai com a manteiga para baixo. Isso não é bobagem? Diz que até cientificamente prova que é mesmo, porque o lado da manteiga está mais pesado. Mas se for do rico também cai. Mas isso é a história do pessimista, do que acha que as coisas nunca vão dar certo para ele. E quando nós pensamos assim, gente, acaba não dando certo mesmo. Porque nós criamos uma aura negativa. Nós criamos. Porque quando a gente pensa, a gente emite fluidos.
Se eu penso negativo, que qualidade de fluido é que eu estou emitindo? Negativo. E tem uma coisa que a gente tem que falar, praticamente eu falo isso aqui todo mês, porque tem que saber disso, tem que botar isso na cabeça, que isso existe, é a realidade da vida. Esta é do depois da morte, céu e inferno. Aí Kardec perguntou ao Espírito Verdade, onde estão os espíritos? Lembra-se que foi o que o Espírito Verdade respondeu? Em todo lugar, inclusive no meio de vós. Eles estão aqui, gente. E aí ele faz a outra pergunta, seríssima também. Se os Espíritos influenciam na nossa vida, e o que foi que o Espírito Verdade respondeu? Muito mais do que podeis supor, de resto, muitas vezes, vos governam. E a gente pede licença, troca o ponto por uma vírgula e acrescenta, se nós nos deixarmos governar. Porque o Espírito nenhum obriga ninguém a fazer nada, não. Mas tem a sintonia. Aí vem a grande pergunta, que essa não é dele, não é minha. Quem são os Espíritos que estão ao nosso lado? Os que têm conosco o quê? Afinidade. Então, se eu sou essa pessoa negativa, que só pensa das coisas erradas, quem é que vai estar ao meu lado? Outros negativos, que vão me fazer cada vez mais negativo, que até na álgebra menos com menos dá mais. Junto a minha negatividade com a negatividade deles e haja sofrimento. Isso é culpa de quem? Nossa, não é? É o obsessor, é fulano, é beltrano. Não, é culpa nossa, que temos que sanear os nossos pensamentos. Temos que sanear os nossos pensamentos. Aí lá vou falar de Gonzaguinha. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Não é que Gonzaguinha cantava? Viver e não ter vergonha de ser feliz. Porque tem gente que parece que tem vergonha de ser feliz. Quando você pergunta, fulano, como vai? Mais ou menos. Mas ao menos tão para baixo, que parece que arrasta o rosto no chão. Mais ou menos. Que mais ou menos? Estou bem, cheio de problemas, mas estou bem. Estou aqui lutando para resolver meus problemas. Quem não tem problema? Todo mundo tem. Não é? E nisso nós vamos nos deixando abater. E nos deixando envolver por essas negatividades. E sofrendo cada vez mais. E como disse antes, botando culpa em todo mundo quando a culpa é nossa. Não estamos sabendo nos posicionar diante da vida. Por isso que ele pergunta, pode um homem nas suas novas existências descer mais abaixo do que esteja na atual? Responde o Espírito de Verdade. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Como disse nosso amigo. O que nós adquirimos é aquisição nossa, a gente não perde nada, não. Por isso, quando você diz, ouve, ou até fala, eu fiz não sei o quê, porque me faltou a paciência. Faltou paciência não, nunca teve. Porque paciência é virtude. Quem tem não perde. Então não é porque me faltou a paciência não, eu nunca tive paciência. Eu preciso ter. Eu preciso me trabalhar no sentido de conseguir esses avanços que vão me ajudar na minha caminhada. Porque de uma coisa fiquemos certos. Um dia todos nós vamos chegar lá. Um dia todos nós vamos ser espíritos puros. O problema é quando. E esse quando depende de quem? De nós. E essa garantia, eu falo assim com essa segurança, essa garantia não é o Espiritismo que nos dá, não. Foi o Cristo. Jesus, o Cristo de Deus, o enviado de Deus. Nosso irmão maior, amigo de todas as horas, comandante espiritual do nosso planeta. Foi ele que disse, orando ao Pai, nenhum daqueles que me entregaste se perderá no caminho. E os entrega a ele fomos nós. Então o que é que nos resta? O que é necessário para nós anteciparmos essa nossa caminhada? Procurar nos enquadrar. Eu costumo sempre repetir, dizer e repetir, não estamos aqui pregando santidade, não. Não é santidade. Eu não faço isso, não faço aquilo, não falo disso aqui, não faço... Não. A vida está aí para a gente fazer tudo que é decente, honrado e digno de ser feito. Mas é para fazer tudo, participar de tudo.
Nós não podemos criar uma bolha e ficar dentro daquela bolha, não, para não me contaminar. Não, a gente tem que ir para a luta. Agora, não se envolver com o que não presta. Porque tem gente que, não faz isso, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Não existe essa história de pecado. Paulo, o grande apóstolo, que diz, tudo é permitido fazer, mas nem tudo é lícito que se faça. Precisa mais? Tudo é permitido fazer. Por que ele diz que tudo é permitido fazer? Porque você tem livre-arbítrio. Você dá à sua vida o direcionamento que você quer. Agora sabendo que é responsável pelo que está fazendo. No dia que nós nos conscientizarmos disso, gente, a nossa vida começa a mudar. Nós nos conscientizarmos dessa responsabilidade nossa diante da vida. Pergunta seguinte. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado, ou seja, de um bandido? É possível que em uma nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? É possível? É evidente que não, né? Se ele é um homem de bem, ele não vai, de repente, animar o corpo de um acelerado, de um bandido, porque ele já passou por esse estágio. Responde o Espírito de Verdade. Não, visto que não pode degenerar, não pode retroagir. O Espírito não retrograda, não retroage, é daqui para frente. O problema é quanto tempo nós vamos ficar parados aqui. E ele continua perguntando, e a alma de um homem perverso pode tornar-se de homem de bem? E a alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? É o oposto. Pode, não é? Desde que, se arrependeu, isso constitui então uma recompensa. A resposta está muito simples. Tem um comentário mais que me permitam ler, que diz o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homem, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde do obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. E aí ele faz uma citação muito interessante. Ele diz, Herodes era um rei, Jesus um carpinteiro. Não precisaria dizer mais que isso. Mas vamos voltar à resposta anterior para um esclarecimento. A pergunta foi, a alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Responde o Espírito de Verdade. Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. A história do se arrependeu. Ora, gente, arrependimento é o primeiro momento. É importante. Mas não é somente o fato de se arrepender que resolveu o problema, não. Porque o que nós fizemos de errado, está feito de errado e precisa ser consertado. Se eu lhe fizer um mal e você me perdoar, o mérito é seu que me perdoou, mas o mal que eu fiz, de alguma forma, eu tenho que resgatar. Um dos diálogos mais conhecidos e mais interessantes é o do Cristo com a mulher adúltera, que estava para ser apedrejada e acabou não sendo, etc. O que foi que ele disse para ela? Vá e não tornes a pecar. Vá e não peques mais. Por quê? Para que ela não aumentasse os seus débitos. Ele não condenou-a pelo que ela tinha feito, não. Não. Apenas disse que ela não pecasse mais. Isso Cristo há 2000 anos. Agora, há pouco mais de um mês, a gente tem sempre que falar em Francisco. Francisco está na hora do dia. O Papa foi falar esse negócio de condenar não sei o que. Ele disse, eu não condeno ninguém, porque eu também tenho meus erros. Como é que eu vou condenar dos outros? Vê como o homem está diferente, a conversa está diferente.
como é uma nova mente, como é um novo momento para o mundo todo. O Papa, que tem um dogma da igreja, disse que o Papa é infalível, o Papa não erra. Aí vai Francisco dizendo, eu não condeno ninguém, porque eu também tenho meus pecados, eu também tenho meus erros, como é que eu vou condenar os outros? O Cristo, de outra maneira, disse, vá e não tornes a pecar. Então o arrependimento é o primeiro momento, mas nós não podemos ficar somente no arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz de errado, mas a única forma de consertar o errado é fazendo o certo. E a partir daí eu vou tentar fazer o certo. Nós vamos tentar fazer o certo. Até que isso se resolva, o sofrimento continua. Porque certamente vocês conhecem muita gente boa, pessoas ótimas. Seu fulano é uma pessoa tão boa e sofre tanto. Dona fulana é uma pessoa tão boa e sofre tanto. Como é que vai se justificar isso? Porque nós estamos vendo seu fulano, dona fulana hoje. Na contabilidade da vida, nós chegamos aqui com débitos enormes. Então nós vamos trabalhar no bem até que pelo menos empate. Que a partir dali as coisas vão efetivamente se melhorar. E quando nós falamos disso, já repetimos várias vezes aqui, lembramos de duas figuras. A gente começa a falar de uma católica para não dizer que a gente está puxando brasa para a nossa sardinha. A irmã Dulce, lá em Salvador. Uma mulher que só fazia o bem. Só fazia o bem. E sofria como ela sofria. Mais para nós, mais o sofrimento físico. Não sabemos do sofrimento moral, mas do sofrimento físico. Porque ela não tinha condição nem de se deitar para dormir. Ela tinha um comprometimento tão grande pulmonar que ela dormia recostada. Se ela ficasse deitada mesmo, normalmente, ela parava de respirar e morria. E aquela criatura passou a vida toda assim, e fazendo bem, uma obra que permanece até hoje. O outro é o nosso Chico Xavier. Sofreu a vida toda, fisicamente, e até perseguições, até da família, que nunca entenderam ele. E só fez o bem. E aí, como é que pode? Aí eu boto o caso em mim, você bota em você, cada um bota em si, que às vezes a gente reclama até uma unha encravada. Uma unha encravada, uma besteira, qualquer coisa, aí que vive reclamando. Meu Deus do céu, não é por aí. Porque nós temos que parar para pensar na vida, meditar, analisar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Tem aquela história do plantar e do colher. É outra proposição que também por ela já seria suficiente para mudar a nossa história. Cada um colhe o quê? O que planta. Cada um colhe o que planta. Então, se a minha colheita não está boa, é porque eu não plantei bem. Por que nós estamos aqui hoje? Alguma coisa está acontecendo. Não é só com vocês não, conosco também. Porque nós que estamos aqui, estamos nos expondo. Porque amanhã depois vamos ser cobrados na rua. Você está aí, opa, nem aquele cara que estava lá na Casa dos Humildes falando, o que ele está fazendo aquilo ali? Nem aquele fulano. Eu já tive uma experiência fantástica. Há uns 6, 8 anos atrás, eu viajei de férias. Aí quando eu digo que viagem de férias, até a Bruno já disse, papai, tu não é aposentado e tira férias? Claro. Um ano de aposentadoria sem férias, ninguém aguenta. Tem que tirar as férias. E eu fui para o Paraná. Estava lá, a gente foi fazer aquela viagem de trem lá da Serra do Mar, que é lindo. Vai até Paranaguá, mas nós ficamos em Morretes. Aí quando nós descemos em Morretes, na estação de Morretes, o pessoal foi no sanitário. E as mulheres sempre demoram mais, né? Tem aquela fila. E a minha esposa foi, até me deu a bolsa dela. Eu fiquei com a bolsa dela, fiquei ali na esplanada da estação, sozinho.
E de repente vinham duas jovens, meninas assim, 16, 17 anos, andando na minha direção e rindo. E eu até olhei para trás para ver se tinha alguém atrás de mim. Tinha chegado ali naquela hora, lá vem as duas moças rindo para meu lado, aí que eu vi que era comigo. Quando ela chegou perto de mim, disse: você não é seu Fernando da Casa dos Humildes? Vê mesmo. 3.000 quilômetros de distância. Você não é seu Fernando da Casa dos Humildes? Sou eu. Era uma moça que frequentava aqui, que estava passando férias lá. A outra era uma prima que mora lá. Veja só, se eu estivesse fazendo alguma coisa bem errado, aí ela: mas seu Fernando da Casa dos Humildes, o que é que está fazendo? Não é? Então nós estamos aqui, estamos nos expondo. Mas eu dizia: por que nós estamos aqui? Alguma coisa que está nos faltando. Então é a hora de nós pararmos para pensar. O que é que nos levou a esse momento que nós estamos vivendo? Da necessidade que nós temos de procurar um apoio. E é isso que tem o Espiritismo. A Casa Espírita, eu sempre digo, o Centro Espírita é uma escola de vida. Porque tem gente que vem aqui com outras, pensando outras coisas, até por desinformação, etc. Às vezes passa lá no centro da cidade, estão os meninos distribuindo uns panfletinhos, presente, passado, futuro, viagem, casamento, filho, traz a pessoa amada em 3 dias, e não sei, não tem isso, né? E sempre assim, como um médio lá, fulano de tal. E tem um detalhe, se tem algum baiano aqui, me desculpe, mas tem uma coisa que eu acho interessante, que muitos deles, assim, recém-chegado da Bahia, não sei porquê, eles botam isso para ficar dar mais autenticidade à coisa. E aí as pessoas chegam aqui, como chegam lá onde eu presto minha atividade lá no Caminhando para Jesus, pensando nisso. Muita gente vem fazer, por exemplo, consulta, pensando nessas coisas, resolver esse tipo de coisa. Consulta espiritual é outra coisa. O que a Casa Espírita nos oferece é muito mais do que tudo isso. O que a doutrina espírita nos oferece é muito mais do que tudo isso. Nos oferece orientação, é mostrar caminhos. A doutrina espírita é uma doutrina moderna, olha para frente. Diz o que nós devemos fazer, mas não de forma impositiva. Ela propõe, mas não impõe. Mostra o caminho. Você não quer seguir, fazer o quê? Em todos os sentidos. A história dos vícios. Uma vez, lá no Caminhando, um rapaz que eu via sempre por lá, as pessoas começam a frequentar, a gente acaba gravando a fisionomia, pode até não saber o nome, mas... E tem uma curiosidade, que tem pessoas que sentam sempre no mesmo lugar, e era um rapaz que eu via sempre lá, e de repente não vi mais. E me encontrei com ele lá no Largo da Encruzilhada, não sabia nem o nome dele. Cumprimentei, se você não foi mais no centro, eu disse: fui mais não, seu Fernando. Eu deixei de ir, porque para eu continuar lá eu tinha que deixar de tomar minha cervejinha. Tinha que deixar de tomar minha cervejinha. Eu disse: amigo, você me desculpe, mas eu nunca ouvi ninguém lá falar que não pode tomar cervejinha. Eu já vi falar nos vícios. Aí você ser viciado, ser um dependente, aí não pode nem tomar não, nem cheirar, nem passar por perto. Mas o que é que acontece? Por que é que muita gente vem ao centro espírita e não fica? Porque a mensagem começa a incomodar. Aí você começa a ouvir coisa que você não quer ouvir, que é a sua realidade, falar da sua realidade. E quando isso acontece, a pessoa está sentada, pensa que todo mundo está sabendo que é com ela. Claro que não sabe. Porque do jeito que as coisas acontecem do ponto de vista positivo, acontece esse que também é positivo, mas que a pessoa entende negativo. Acha que está falando dele. Não. Os assuntos são jogados, embora muitas vezes... Alguns assuntos são colocados que não estavam nem na ordem do dia, na pauta de quem está falando, mas que alguém precisa ouvir. E aí, por alguma forma, aquele assunto vem à baila. Eu já contei aqui isso várias vezes, vou contar de novo, porque aconteceu lá no Caminhando.
numa sexta-feira, na sexta-feira lá a gente dedica mais a analisar o processo obsessivo. Embora todas as reuniões se falem direto ou indiretamente. Mas na sexta-feira a gente fala diretamente de obsessão, já que estão fazendo um tratamento de desobsessão. E nós estávamos, nesse dia eu estava falando do processo obsessivo, quando alguém fez uma pergunta a respeito de aborto. Outro detalhe é que lá o pessoal participa mais. Aqui eu faço o possível, vocês não falam. Quando muito, balança a cabeça. Mas lá o pessoal participa mais. A gente incentiva muito a participação. Então, uma pessoa fez uma pergunta a respeito de aborto. E aborto não estava na nossa conversa, não estava na nossa linha para aquela noite. Mas perguntou, e claro que há muito entre aborto e obsessão, há muito. Tem muito a ver. Aí nós começamos a falar do aborto. E na hora que nós começamos a falar do aborto, uma senhora que estava mais ou menos no meio da auditório começou a chorar. Quanto mais eu falava, mais a mulher chorava. E eu falando e a mulher chorando. E aí começou a me incomodar aquilo ali, porque eu fiquei pensando assim, olha, a palestra pode estar ruim, mas também não dá para chorar, né? Assim é muito. Termina a história e ela me espera lá fora. Quando eu cheguei, fui passando lá, eu vou falar comigo, senhor Fernando, eu só aqui estava chorando, nem precisava dizer que estava com a cara inchada. Ela disse, o que acontece é o seguinte, minha filha mais nova está grávida e o namorado foi embora e não assumiu. E eu e a família estamos forçando ela a fazer o aborto, a tirar. E ela disse que não tira. E a partir dessa noite, quem não quer que ela tire sou ela, vai ter o menino. Está vendo? Aborto naquela noite não estava na pauta, mas aquela pessoa precisava de ouvir aquilo. Então, um terceiro perguntou a respeito para que ela ouvisse as informações que ela necessitava. Isso é comum nas reuniões. E muitas vezes o assunto é de tal maneira que incomoda e tem gente que não fica, porque se sente incomodado. Então, voltando aqui à pergunta, ele interroga se a alma de um homem perverso pode se tornar um homem de bem. Pode, desde que ele, como disse aqui, se arrependa. Mas o arrependimento, temos que entender que é o primeiro passo. A partir do arrependimento, tem todo um processo de recuperação. Nós temos que nos recuperar do mal que fizemos. E a única maneira de nós nos contrapormos ao mal é praticando o bem. E aí eu digo de novo, não estamos pregando santidade, né? Porque eu estou no centro, uma aureolinha de anjo. Não. O Espírito é uma pessoa como outra qualquer. Só que tem algumas informações que nos forçam nos levam a ter atitudes diferentes. Bom, vamos mais uma pergunta. A possibilidade, veja bem, essa pergunta é longa, por favor, prestem atenção. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? É exatamente aquele irresponsável. Não, eu vou conseguir, deixa para lá. Mais para frente eu me conserto. É isso que a gente sempre fala. O que foi que disse o Cristo a respeito? O Cristo disse tudo, Jesus disse tudo. Fazei as pazes com o vosso inimigo, enquanto estáis a caminho, porque não sabeis o dia do retorno. Eu não posso deixar para amanhã não, gente. Porque eu não sei se tem amanhã para mim. Não é? Qual é o dia mais importante da nossa vida? Hoje. Ontem já passou. Amanhã talvez não chegue. Então eu tenho que resolver hoje. Ou pelo menos encaminhar uma solução. Eu não posso ficar de braço cruzado, como está aqui na pergunta. Não, porque sabe que mais na frente vai acontecer, então deixa para mais para frente. E o que é que vai acontecer no caso? Encarnações perdidas. É o mau aluno que chega no fim do ano
é reprovado, vê os colegas seguirem e ele ficar para trás. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, cada dia se tornando as coisas mais difíceis para ele. É o caso nosso aqui. Nós não podemos fechar os olhos à vida. Aquela música, eu falo todo mês aqui, aquela música de Zeca Pagodinho é muito bonitinha, talvez até para dançar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não dá não, gente. Nós não podemos deixar a vida nos levar, não. Nós aqui temos que levar a vida. Enquadra isso aqui nessa pergunta. Nós é que temos que levar a vida. Porque a responsabilidade é nossa. Quem vai sofrer somos nós. E tem outra que é até pior, que diz assim, tô nem aí. Não tem uma música que diz assim, né? Como é que pode? Tem que estar aí, tem que estar atento. Olhos abertos. Mas com alegria. Outra coisa que é importante na nossa vida é a alegria de viver. Não podemos ficar tristes. Eu não entendo um espírita triste desse jeito, emburrado, pessimista. Não, momentos de tristeza todos nós temos. Ninguém deixa de ter. Com coisas até que não é da nossa próxima nem nada. Há 2 semanas atrás, eu já tinha visto na televisão e aí vi na revista, na Veja, aquela história do gás lá no Egito, não sei onde, o camarada mete gás, uma sala cheia de criança morta, numa guerra que eles não têm nada a ver. Aquilo é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Aqui na cidade, um dia desse eu ia passando, um garoto estava sentado num banco na praça, um garoto pequeno, com um negócio de cola. Ele deu um cheiro tão grande que caiu de costa. Uma criança, raquítico. A gente não sabe nem que idade tem uma criança daquela. Não entristece ver aquilo? Momentos de tristeza, sim. Agora, levar uma vida emburrado, reclamando, lá vamos de novo falar no pessimista, não sei o quê. Isso não dá para mim, não, dá não. Eu já contei aqui, sobrinho meu, foi fazer o concurso. Falei com ele, fulano, e o concurso? Tio, eu acho que eu não vou não. Por quê, rapaz? Tem muito candidato. Meu amigo, não se preocupe com quantos candidatos, não. Preocupe com quantas vagas. Aí diz, só tem uma, pronto, é a minha. Aí vai fazer por onde? Não é só dizer não, é correr atrás. É correr atrás. Mas as pessoas vão se encostando, não sei o que, e tal. Quando está muito aperreada, aí diz, vamos lá no centro tomar uns passes. Aí chega aqui no centro, aqui, lá no caminhando, onde quer que seja, com a história de tomar passe para descarregar. Eu sempre digo, descarregue onde carregou, aqui não. Aqui não é lugar de descarregar nada, não. Tomar uns passes, como se passe fosse coisa fantástica, e é fantástico, é maravilhoso, mas não é miraculoso não resolve todos os problemas do mundo não, é uma coisa importantíssima o passo. Vou falar disso que é importante para muita gente saber. O passo é tão importante, é tão extraordinário, que foi a partir do estudo do passe que a Universidade de São Paulo, curso de medicina da Universidade de São Paulo, a partir do estudo do passe, hoje tem uma cadeira obrigatória no curso de medicina da Universidade de São Paulo, tratamento espiritual. Tem nada com espiritismo não, porque tem muita gente que fica já de cara virada por causa de preconceito religioso. Tratamento espiritual. Começaram analisando o passe. E é um curso obrigatório, matéria obrigatória, que já tem até CID. CID é Código Internacional de Doença. Então, quando a gente diz também que espiritismo é ciência, filosofia e religião, muita gente não aceita. Não é ciência, é ciência.
porque estuda tudo isso. Então, a importância do passe. Agora, nós temos que valorizar o passe. Não é vir aqui somente no dia que está aperreado para tomar um passe para descarregar. Não é por aí, não. Eu já vi na fila do passe, lá no caminhando, eu ia passando, estava a fila para tomar passe, a moça ia acendendo um cigarro. Eu parei, minha filha, por favor, deixa para fumar lá fora. Porque se você entrar na sala com esse cigarro na boca, você pode queimar até o passista. Quando ele passar a mão assim, ó, se queimar. Disse de propósito, para chocar mesmo. Ah, desculpe, apagou. Aí é uma criatura que vai tomar passe, acendendo o cigarro, sabe o que é aquilo? Não sabe. E é uma coisa importantíssima, mas não é miraculoso. Então ninguém vem aqui tomar passe apenas porque está preocupado, porque está aperreado, porque está... Só por isso, não. Vamos valorizar, porque merece ser valorizado. Voltando aqui à pergunta. Se é essa possibilidade de alguns deixarem acontecer, responde o Espírito de Verdade. Assim, aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. São exatamente aqueles que não creem em nada. E ele encerra essa sequência dizendo, não podendo o espírito aperfeiçoar-se, a não ser por meio das atribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material, seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a sua perfeição, sim, é aqui que nós resolvemos a nossa vida, é aqui que nós evoluímos. Existem as cidades no espaço, a exemplo de Nosso Lar. Para onde o livro Nosso Lar, o seguinte da série, é exatamente os mensageiros, aqueles grupos que vão nas regiões umbralinas resgatar aqueles espíritos que estão lá, que muitas vezes não tem nem ideia da necessidade de reencarnação e são trazidos para aqueles hospitais no espaço, onde vão ser reabilitados, recuperados, a ponto de ter condição de reencarnar. Então é aqui a oportunidade nossa, é uma oportunidade que nós não podemos perder, porque ele encerra perguntando, é o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Olha que pergunta interessante. É o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Vou repetir. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Resposta, diga. Diz ele, teu espírito é tudo. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples feste que apodrece, eis tudo. Essa resposta eu acho assim muito dura em relação ao corpo, pela importância do nosso corpo físico. É através do corpo que o espírito se reabilita. Então qual é a nossa primeira obrigação, se não é de cuidar do nosso corpo físico? Para dar condição a que o espírito se reabilite. Então nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo. E os espíritos dizem que todo problema físico tem por trás um problema espiritual. Ou seja, é o mau uso que nós fazemos do corpo físico que dá como consequência as doenças. O corpo físico é a máquina mais perfeita que existe na face da Terra. Não tem computador de nenhuma geração que seja tão perfeito quanto o nosso corpo. Mas tem sua fragilidade também. Você pode ser uma pessoa saudável, forte, etc. De repente vem um mosquitinho, a Aedes aegypti, desse tamanho, fininho, aquelas perninhas finas, pica e transmite uma doença que não vai tratada, pode levar à morte. Mas nós temos a obrigação. Outro detalhe, o corpo é limitador da ação do espírito.
Se um espírito reencarna num corpo desprovido dos órgãos da visão, ele vai ser cego. É o espírito que é cego? Não. É o corpo que não tem os órgãos da visão, ou da deambulação, ou da fala, etc, etc. Por isso que lá nas culturas lá do Oriente, que são muito à nossa frente em desenvolvimento, dizem, não sei se isso é verdade ou é folclore, que choram quando alguém nasce e fazem festa quando alguém morre, porque desencarna. Porque o espírito, o corpo, é realmente aprisionador do espírito. Agora, tem a sua importância fundamental e nós temos que preservá-lo. Hoje, a medicina já evoluiu tremendamente e continua evoluindo. Tem cientistas que estudam 24 horas para dar melhor condição de vida. Basta ver que a expectativa média do brasileiro na metade da década do século passado, 1950, 50 e pouco, era de 42 anos. A expectativa média. Agora já é para o homem de 73, para a mulher um pouco mais, 75, 76. Eu, particularmente, já estou na prorrogação. Já, qualquer hora chega. E eu vou. Não é? Isso mercê de quê? Da ciência. Que faz parte de quê? Da lei do progresso, que é uma das leis naturais. Aí você vê que tudo se encaixa. Lei do progresso, ciência, estudos. Já o corpo humano está sendo mapeado, o DNA, o não sei o que, já se fala numa expectativa de vida saudável para as próximas gerações de 150 anos. As próximas gerações já devem viver 150 anos, porque o progresso da ciência. Por isso que Kardec, lá nos primórdios do Espiritismo, no comecinho, disse aquelas frases proféticas deles: no futuro, quando a ciência discordar da doutrina, nós devemos ficar com a ciência. E ele estava divulgando a doutrina. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que a doutrina era daquele momento. A ciência é dinâmica, a doutrina não. Ele escreveu, o que ele escreveu está escrito até hoje, embora atual. Porque a gente pega o livro dos Espíritos, as mensagens vale para hoje. Mas a ciência é progressiva. Agora, um detalhe importante é que até hoje, passado esses mais de 150 anos, jamais houve uma discordância entre a ciência e a doutrina. Pelo contrário, a ciência vive comprovando os preceitos da doutrina, os princípios da doutrina. E um dos mais importantes é exatamente a reencarnação. Que muita gente não aceita, e nós respeitamos quem não aceita, e que fala contra, etc. Mas hoje existem as terapias de vidas passadas. E que não são feitas nos centros espíritas, não. São feitas nos consultórios, nos médicos, nos terapeutas, nos psiquiatras, que fazem terapia de vidas passadas. Eu acho que até falei nisso aqui. Eu vi há uns anos atrás no programa de Jô Soares, um psiquiatra judeu, um senhor já de certa idade, contando casos. Ele não disse nome por uma questão de ética, mas falou inclusive num caso que ele tratou de um rapaz que tinha medo de ambiente fechado, era claustrófobo, tinha medo de ambientes fechados. E fez regressão e se viu morrendo na encarnação anterior numa queda do elevador. Então ele trouxe aquilo dentro dele, aquele medo do ambiente fechado, que só vai se curar através de quê? Da medicina. É necessária a participação da medicina. Por isso que o tratamento espiritual é importante, mas nós não podemos deixar de lado o tratamento médico tradicional, não. Muitas vezes a gente ouve pessoas nos procuram e dizem: eu estou muito bem, eu estou assim, estou muito bem depois do tratamento. Posso parar de tomar o remédio? Não, absolutamente não. Só quem pode dizer que pode parar de tomar o remédio é o médico. Está se sentindo bem, vai lá no médico: olha, eu estou fazendo um tratamento lá no centro e estou tomando seu remédio.
estou me sentindo bem, posso parar de tomar o remédio? Talvez ele até diga, não, continue o remédio, pare o centro. Se não for o espírito, ele manda deixar de vir no centro. Mas nós temos que ver as duas coisas, problema físico e problema espiritual, sabendo que os problemas espirituais, ou seja, a nossa conduta é que dá como consequência as doenças. Mas a hora acabou. A todos, boa noite e muita paz. Agradecemos muito a Fernando por suas palavras, pelos seus ensinamentos e que volte sempre, né? Me permitam dar os avisos da nossa casa, a visita às nossas vovozinhas, né? Que pode acontecer todos os dias a partir das 14 horas. Campanha do quilo, todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Atividade da nossa casa, por exemplo, no domingo às 16 horas, temos reunião da Mocidade Espírita e evangelização infantil. Então, aqui na nossa casa, aos domingos, temos o encontro de jovens, né? E também as crianças são evangelizadas enquanto os pais assistem aqui às palestras. Amanhã, quarta-feira, às 19h45, reunião do tratamento espiritual da desobsessão. E nas sextas-feiras, na próxima sexta-feira, teremos o Bruno Tavares com o assunto sobre o tema Allan Kardec, o educador e codificador. Toda sexta-feira, nós fazemos um estudo das obras espíritas. Sexta-feira próxima será sobre Allan Kardec. Na próxima sexta-feira, sobre Joana de Ângeles. E sempre nas primeiras sexta-feiras, sobre André Luiz. Tendo sempre também, na última sexta-feira do mês, um palestrante convidado. O site da nossa casa, casadosumildes.com, com toda a programação da casa, e o blog de Bruno Tavares, bruno-tavares.net, com 3 artigos semanais, a TV do blog 24 horas online, e ele destaca aqui o artigo de hoje, uma reflexão sobre as pinturas mediúnicas, e o filme da semana sobre Giordano Bruno. E agora, meus irmãos, eu os convido a que possamos elevar o nosso pensamento, as nossas vibrações cheias de gratidão à espiritualidade amiga que aqui esteve, seja intuindo o nosso irmão na sua palestra, seja se debruçando sobre cada um de nós, entendendo, ajudando a cada um de nós nos nossos problemas e no despertamento da nossa consciência sobre os assuntos que aqui foram tratados, que essas lições de hoje possam de alguma maneira influir na nossa reforma íntima e que cada vez mais priorizemos a nossa mudança, a nossa reforma, o nosso melhoramento. Que a paz de Jesus reine em todos os corações e que possamos chegar em casa, possamos ir da nossa casa cheios da paz de Jesus. Que assim seja. A TV, olha, eu sei que eu passei um tempo fora, estava se cogitando que dia de sexta-feira, quando não fosse esses estudos, tivéssemos uma sessão de filme.
mas eu não sei lhe dizer se isso já está acontecendo, certo? Você pergunta a outra pessoa, então eu vou procurar saber e depois lhe digo, tá? Boa noite.